Mi Voz da Cidade vai conversar agora com Cristine Scherer, arquitecta responsável de todo o trabalho que vai se fazer na praça municipal de aqui da cidade de Xaxim. Aguarde aí que vai ter novidades. Vamos a conversar con Cristine, que es la responsable del proyecto que va a hacer la modificación de la plaza de aquí de Xaxim. Buen día, Cristine. ¿Me explica un poco cómo es ese proyecto fantástico que esta señora está haciendo para o povo de Xaxim? Então, bom dia a todos. O projeto da praça ele é um projeto de requalificação e ele tem um vínculo então com o Ministério das Cidades, né? E o Ministério das Cidades então ele tem uma proposta de requalificação das áreas centrais. Então esse é um dos motivos pelos quais o recurso que veio para o município não pode ser alocado para outros lugares, né? Ou para as outras áreas de intervenção dentro da própria cidade. Então ele tem um vínculo estreito também com as questões de mobilidade urbana, as questões de resgate patrimonial, então patrimônio histórico, né? E tem também um vínculo com as questões de promoção do desenvolvimento turístico dessas áreas centrais das cidades. Quais são as modificações que vai ter essa praça? Então, a Praça Frei Bruno ela é uma praça muito consolidada no imaginário das pessoas de Xaxim, né? Então, a cidade cresceu ao redor dela e, ao longo do tempo, ela foi sofrendo sucessivas transformações. E o seu entorno da mesma forma. E ela, há alguns anos, ela sofreu uma intervenção que é o que a gente tem até o presente momento. Houve uma qualificação boa do espaço, mas, por outro lado, as transformações elas vêm acontecendo o tempo todo na cidade, né? E a gente percebeu que era necessário, então, a Prefeitura Municipal, a partir desses recursos do governo federal, percebeu que era importante investir um pouco mais na qualidade dos espaços da praça. Então, seja no sentido de promover uma arborização mais criteriosa, porque a gente tem arborização muito ornamental, né, e exótica, e então trazendo um pouco mais de árvores nativas aqui da região e que também possam promover uma florada mais adequada e uma transformação desse espaço enquanto cenário também ao longo do ano todo. A implementação de equipamentos dentro da própria praça. Então, a gente já tem a concha acústica, que precisa ser requalificada e promovida, então, as questões de acessibilidade, né, a parte do palco, e com a introdução, então, de um elevador, uma plataforma elevatória, né, de aço e fechada com vidro. A questão, então, de implementação de uma biblioteca setorial, que teria o objetivo, então, de promover a cultura juntamente com esse lazer mais contemplativo ao longo da praça. Então, as pessoas poderiam acessar periódicos e livros interessantes de leitura e, ao mesmo tempo, que existe uma proposta paralela de implementar tablets na praça, que seriam emprestados para os usuários, e eles, então, teriam acesso a programas mais culturais, né? Então, como uma forma de promover e divulgar a cultura, incentivar a leitura e fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de acessar, então, a programas mais criteriosos e educacionais também. A ampliação do playground e levando em consideração a NBR, que trata de aspectos de segurança de espaços destinados a brinquedos, né? Então, tanto de pavimentações como dos próprios brinquedos, e tentando trabalhar as questões mais lúdicas, que façam com que a criança se remeta a esse espaço de criatividade, a esse tempo de criatividade e de descobertas que é a infância, né? E que os brinquedos, assim, eles muito engessados, eles também não promovem a adequada criatividade e o adequado crescimento da criança. Os chafarizes, então, a abertura de um grande bulevar que tem por objetivo lançar uma linha de perspectiva em relação à praça e em relação, em especial, ao conjunto edificado da Igreja da Matriz, que é um patrimônio histórico-cultural aqui da nossa cidade. E que a Igreja Matriz ela é reconhecida a nível de região, pela sua qualidade edificada, né, pela arquitetura que ela apresenta, e juntamente então a casa paroquial que está em vistas de ser transformada num museu caráter mais religioso, né? Muito está se falando de que vai haver pérdidas de vagas de estacionamento, o povo está um pouco revoltado, chamemos assim, mas não todo o povo, porque tem algumas pessoas que não estão querendo que saia isso. Atribui isso a quê? Assim, na verdade, a própria política de desenvolvimento do Ministério das Cidades, ela vem para priorizar o pedestre em detrimento do usuário de veículo.
né? Então, as áreas centrais, elas são concentradoras das atividades comerciais e, portanto, o pedestre, quando ele circula né, por percursos peatonais, ele consegue visualizar muito mais o comércio, ele se interessa muito mais por consumir, que seria um dos objetivos também de incentivar essa questão da revitalização do próprio comércio, né? E que as vagas de garagem em qualquer cidade, elas são mais periféricas mesmo, né? Então, a cidade é pequena, ela merece ter um espaço melhor qualificado na área central, e a incorporação então desse calçadão, ele vem para poder promover então espaços de contemplação, de permanência, espaços para o chimarrão, então, e que vão valorizar o comércio local também. E as vagas, elas estão sendo manejadas de uma forma um pouco diferente. Então, o estacionamento oblíquo, ele está sendo implementado da mesma forma que a gente vai tentar trabalhar as questões a introdução de uma ciclovia, né, que vai melhorar as questões de mobilidade urbana da cidade como um todo. Então, nem todas as pessoas na cidade têm veículos, né? E então que as pessoas tenham facilidade para vir até as zonas centrais. E de mais a mais, tem veículos que ficam estacionados o dia inteiro, sem a menor necessidade, né? Então, que as pessoas também elas comecem a pensar assim, devo ir para o centro de carro, sim ou não? E ao implementar, então, o estacionamento oblíquo, juntamente com o estacionamento rotativo, a gente vai perceber que nós não vamos ter mais tanta frequência de veículos na área central. As pessoas vão começar a perceber que é importante caminhar também dentro da cidade e que o tempo que ela vem é para fazer um serviço ou outro, não para deixar o carro estacionado o dia todo. E na verdade, assim, o que existe? Existe sempre uma inversão de valores muito grande, porque as áreas comerciais elas deveriam destinar estacionamentos para os seus clientes. Não é o estacionamento público, ele é da cidade como um todo, mas não do comércio em si, né? Então, o estacionamento público ele vem para auxiliar a mobilidade das pessoas e fazer com que as pessoas possam chegar o mais próximo possível dos lugares de permanência. Mas ele, em nenhum momento, ele é obrigado a dar conta de todo o estacionamento das áreas comerciais. Quem tem que dar conta disso são o próprio comércio, então são os polos geradores, né, desses interesses de estacionamento. Algo assim como mercados, não é certo? Exatamente, algo como mercado. Então, se eu tenho comércio ou shopping, centro comercial, eles precisam dar conta dessas áreas de estacionamento. E a gente sabe, então, que há tempos atrás isso não acontecia aqui na cidade, mas existem ainda alguns terrenos vagos e que talvez possam ser manejados para esse tipo de coisa. Mas sabendo que o ônus vai ser do comércio, sim, de ter que promover isso, porque ele que tem lucro com isso, né? Então, que ele vai pagar parte desse estacionamento, ou ele vai proporcionar alguma coisa do rotativo, né, para os próprios clientes, da mesma forma que acontece em outras cidades. A gente vai em áreas comerciais em Chapecó, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, o estacionamento é cobrado, mesmo Ceará, que é uma cidade tão pequena, né, ela já tem estacionamento rotativo já faz algum tempo. E as pessoas elas acostumam. Então, o comerciante, se ele tem interesse no seu consumidor, às vezes ele paga aquele período de permanência do consumidor dentro da sua loja. Então, é uma questão de que o comércio ele tem que ter consciência de que ele tem que arcar com esse tipo de ônus, se ele quer manter a sua clientela. E que o estacionamento público, ele já diz, ele é público, né? Ele serve a toda e qualquer pessoa e não necessariamente só as áreas comerciais. Quando vai começar esse projeto a ser realizado? Sim. Então, o projeto, na verdade, eles são 3 recursos distintos, né, com a mesma finalidade. Eles estão empenhados na Caixa Econômica Federal e a Caixa, então, ainda está num processo de aprovação desses projetos. Então, eles foram aprovados, foi feito um contrato, né, da execução desses projetos e agora é um trâmite burocrático que ocorre, né, dentro da Caixa Econômica Federal no setor de engenharia e que vai e volta para a gente poder fazer alguns ajustes de orçamento, algumas informações a mais que precisam ser incorporadas nos projetos para que eles possam entrar num processo de licitação. Então, as obras em si, elas vão começar somente no ano que vem, não vão a partir de fevereiro, por aí, porque daí, como eu disse, tem esse processo interno da Caixa Econômica Federal, uma vez ele estando tudo ok, a prefeitura fica liberada, então, para fazer o processo licitatório. E uma coisa que eu gosto, assim, acho que de frisar, é que esse dinheiro, esse recurso, a prefeitura ela não tem acesso a ele. Ele está na Caixa Econômica Federal, numa conta destinada, vinculada à prefeitura, mas não é a prefeitura municipal que
movimenta esse recurso. E não é ela também que faz as medições, né? Quer dizer, os profissionais da prefeitura vão fazer uma supervisão, o engenheiro da Caixa vem para ver se essa medição foi adequada, para daí sim, e só então fazer o pagamento da etapa já executada pela empresa que ganhar o processo de licitação. Então, assim, a prefeitura ela não tem como gerir esse recurso de forma... Ela mexe na conta, não mexe, e não pode passar esse recurso também para qualquer outra natureza de serviços, né, a serem executados dentro do município. Arquiteta, entonces los municipios de Xaxim van a contar con una praça do primer mundo, digamos, né? Olha, a gente espera que sim. Os espaços de contemplação, bancos, o mobiliário da praça, todo ele vai ser modificado. A questão da iluminação pública, então, nós estamos optando por lâmpadas de LEDs, que são uma tecnologia bem mais avançada e que também promove uma redução significativa do consumo de energia elétrica, né? Então, são aspectos, pisos mais drenantes. Então, tudo isso no sentido de trazer mais sustentabilidade para esses espaços, trazendo também um mobiliário, bancos, placas indicativas de maior qualidade e que façam com que haja um embelezamento no conjunto. Nós vamos ter chafarizes bem grandes também, né, ao longo do bulevar, e vamos ter também uma inovação que é a chamada de fonte seca, ou waterboy, que é uma fonte que brota do piso, né, muito comum na Europa, e que ela é um espaço de brincadeiras para a criança também. Então, ela vai ficar logo ao lado do playground também, mas ao longo do próprio calçadão. Então, a gente vai ter, sim, um implemento de várias atividades interessantes, ao mesmo tempo que vai ser incorporado um café no centro da praça, juntamente com uma revistaria, que é uma reivindicação de muita gente, né? O Xaxim já teve uma revistaria e agora já fazem alguns anos que nós ficamos sem, e ela faz muita falta. As pessoas gostam de ir até a praça, comprar jornais, comprar revistas, alguns livros mesmo, e poder sentar na praça e ler. É um prazer, né, fazer isso. E isso tem sido negado à população, né, na medida em que a revistaria ela deixou de existir já faz algum tempo. E vamos ter também um espaço de venda de artesanato local. Então, o município ela detém várias cooperativas de artesanato, né, e elas então vão ter um espaço fixo para poder comercializar a sua produção. Qué bueno, maravilla. Entonces, sí, deje un mensaje para esas personas que están ainda en dúvida de que a praça vai ficar una cosa ruim para a cidade, que você que está con ese proyecto encaminado ahí y que luego va a ser puesto en marcha. Deje un mensaje para esa gente que realmente no tem ideia de cómo vai ser. Uhum. Então, eu acho que as cidades elas vão crescendo, vão se transformando na linha do tempo, e é importante que a gente perceba que os nossos objetivos coletivos eles precisam ser preponderantes em relação aos nossos interesses pessoais, né? E a cidade ela precisa funcionar enquanto conjunto, né? E o município de Xaxim, em especial, ele não pode se colocar contra tudo aquilo que está sendo pensado a nível de país e de mundo, no sentido de promover mobilidade urbana adequada. Então, e a mobilidade urbana adequada ela não vem pelo veículo de passeio, ela vem sempre pelo transporte público e ela vem sempre por sistemas modais alternativos, então os percursos peatonais então dos pedestres e as ciclovias, né, como um elemento de integração e de mobilidade, então de circulação das pessoas ao longo da cidade. Eu acho que isso está sendo pensado no mundo todo e Xaxim não pode se furtar, né, de pensar essa política de forma diferente também e perceber que a cidade ela vai ganhar bastante porque vai haver um embelezamento. O comércio ele vai se fortalecer na medida em que, como a área central ela vai sofrer uma intervenção de caráter público que vai qualificar muito mais esse espaço central, então as pessoas de outras cidades vão vir para ver a Praça de Xaxim, que todo mundo já reconhece ela como sendo uma praça interessante, bacana e que mantém um programa assim, que mantém um público sempre constante de pessoas, né? E que esse público ele vai aumentar significativamente, e não só pelos usuários do próprio município, mas ela vai ser visualizada também através de outros municípios. Pode ser que a partir das intervenções aqui da Praça de Xaxim, outras boas intervenções comecem a acontecer também nos demais municípios.